E olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu saía de férias, ia para os lugares como órfão. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, esse menino... Ora, que bom tê-los de volta. Como sempre, a rima é pobre, mas o entrevistado de hoje não tem qualificação. Eu sou suspeito de falar desse entrevistado. Ele é pedagogo, professor de filosofia, pastor sobre todas as coisas. É um doce de pessoa. Quem o conhece não pode dizer nada além de é um doce de pessoa. Uma pessoa mansa, um sujeito temente a Deus. Mas apesar de tudo isso, não é que quase prenderam ele durante o regime militar? Vamos falar sobre isso com o pastor Adair Sandoval. Vamos falar sobre isso. Com calma. Primeiro eu vou limpar o óculos, meu óculos está sujo. E a idade chegou, e agora sem óculos. Tudo bom, pastor? Tudo bom, querido. Olha só, pastor, essa é a sua voz. Tudo bom, querido. Não é à toa que as pessoas gostam tanto da leitura de salmos que a gente faz. Amém, que bom. E lendo o seu livro, eu vi que é desde criança que o senhor agrada as pessoas com a sua voz. O Dr. Graves, ele falou que gostava do senhor cantando, né? Ele dizia que gostava de eu cantar e de ouvir as histórias que a esposa dele contava, histórias da Bíblia. Ah, é? E eu sempre estava perguntando e querendo saber mais. E eles ficaram muito impressionados com isso. Mas eu estava aprendendo com Dona Rosa a amar a Jesus e amar a palavra de Deus a cada dia mais. Amém, amém. Bom, já que o senhor falou, nós vamos seguir o meu roteiro é esse livro, que eu já li 2 vezes. Eu devorei 2 vezes. E não teve uma única vez que eu li e assim vi os comentários que eu não me emocionei. Simplesmente Pastor, de Adair Sandoval, pela editora Palavra, editoria do Carlinhos Veiga. Carlinhos tem uma sensibilidade incrível. E ele tem um tino, ele falou, olha, quando eu vi, eu gostei, porque eu já tinha lido os outros, eu já conhecia o senhor há muito tempo, mas aqui o senhor me trouxe coisas que eu falei, gente, eu não imaginava isso. Porque a gente sempre escutou falar até botar a foto dela aqui, da Dona Rosa Magalhães. Mas, antes de falar da Dona Rosa, eu fiquei surpreso, pastor. Eu sempre escutei falar que o senhor tinha sido adotado, tinha morado no orfanato, mas eu não sabia a história da sua mãe e do seu pai. Que o seu pai tinha posses, né? Bom, o senhor era muito criança quando aconteceu tudo. O que o senhor pode falar daquilo que o senhor lembra da sua mãe? Meu pai tinha uma boa situação financeira, era cultivador de café lá em Marília, mais precisamente em Avencas. Mas eles não se entenderam, se separaram, e por isso nós não podemos ficar com eles. Minha mãe nos levou lá para Cocos. Bahia. Na Bahia. Um canto escondido lá de Cocos, perto de Carinhanha. Talvez para fugir bem da situação. Tenho a impressão que ela estava amedrontada com a separação. Então queria ir para bem longe, para um recôndito, bem desconhecido, para não ser importunada ao depois. E lá é que nós passamos mais ou menos uns 3 anos, pouco mais. De lá que meus irmãos foram adotados por Dona Rosa, foram para a escola, e eu depois fui quando eu tinha 3 anos. A sua mãe, ela foi para uma outra cidade? A minha mãe me levou de Cocos para Santa Maria da Vitória, para ficar junto com os meus irmãos e também passando, quem sabe, a maternidade para Dona Rosa. E ela nos informou que iria para Belo Horizonte para trabalhar e ganhar dinheiro para nos buscar depois. Mas isso não aconteceu. Ela foi e lá adoeceu, ficou tuberculosa, foi para um sanatório e nesse sanatório ela faleceu.
Então, nós ficamos com Dona Rosa, permanentemente. É. Eu fiquei tentando imaginar o que é uma criança na época que o senhor tinha 3 anos de idade. Claro, todo filho se relaciona com pai e mãe, é natural. Mas eu acho que é mais visceral com a mãe. E o senhor conta no seu livro que o senhor tinha expectativa de revê-la. Isso. E de repente a sua irmã que contou que ela tinha falecido. Tinha falecido. Mas como é que era esse orfanato, pastor? A escola de Dona Rosa era ao mesmo tempo uma escola e um orfanato. Não era considerado e conhecido como orfanato. Mas como ela só recebia crianças pobres, jovens, adolescentes e jovens pobres para estudar na escola, ninguém tinha condição de pagar, então ela que tinha que arranjar uma forma de sustentar essas dezenas de alunos que chegavam lá para estudar, mas, na verdade, grande parte não tinha pai nem mãe. E as pessoas que cuidavam desses meninos e meninas achavam uma boa oportunidade de transferir a responsabilidade para Dona Rosa. E eu não me lembro de ela ter rejeitado um menino ou menina que chegasse lá. Do que eu me lembro, quando chegava um menino lá e os professores e as professoras diziam: Dona Rosa, não tem mais espaço, não há comida, não há mais quartos, não temos condições de receber. Ela ficava por ali, etc., fazia com que aqueles professores saíssem, e de repente ela dizia para os pais ou para os criadores daqueles meninos: bota para dentro. E ia chegando o menino. Eu nunca a vi rejeitar uma criança. Todos que chegaram lá, ou tendo pai ou tendo mãe, eram recebidos para estudar. Quando eu vejo essa foto daqui, dia da escola dominical, 20 de setembro de 1942, aí está marcadinho em vermelho lá o pastor Adail, bem pequenininho. Sou eu mesmo. Mas a gente olha pelas paredes, pela falta de tinta em alguns lugares, pelo tipo de chão, que era um lugar muito simples. Muito difícil. Como é que era? Como surgiu isso? O senhor sabe como é que surgiu isso no coração dela? Antes de tudo, esse aqui Davi era meu irmão. Quem é o Davi aí? É esse daqui. Ah, tá. Com essa gravatinha aí. Ah, sim. E a sua irmã? É meu irmão. Minha irmã Clotilde. Tá aí no meio. Tá aí. Eu não estou reconhecendo. Ela era bem novinha, não é? Mas não me lembro, não estou reconhecendo. Não tem problema. Esses adultos ali atrás eram pessoas... Eram rapazes da escola. Que chegaram criança e foram ficando. Às vezes chegavam maiorzinhos, mas todos eram da roça. Eles moravam lá pelos lados de Santa Maria da Vitória, nos arredores, e sabendo da existência da escola e do internato, então os pais, alguns até fazendeiros, levavam os filhos, entregavam e ficavam lá, não é? Alguns que tinham condições, nas férias iriam para casa. Aí é quando nós, os que não tínhamos onde ficar, às vezes éramos levados por um desses alunos para a casa deles, para a fazenda. Porque Dona Rosa também, nas férias, não ficava em Santa Maria da Vitória. Ela ia com um grupo de professores para São Paulo buscar recursos no JMC, no Mackenzie, na Igreja Unida de São Paulo. Lá ela arranjava um pouco de dinheiro, roupas usadas e cereais para trazer para a escola. Não, a gente fala isso hoje, parece uma coisa simples. Mas naquela época, sair de Cocos para ir para... de Santa Maria da Vitória. Ela ia de vapor de Santa Maria até Bom Jesus da Lapa. Em Bom Jesus da Lapa pegava um trem que já existia naquele tempo e ia até São Paulo. Com aquele mundo de professoras para ajudar a carregar as coisas. Ia se distribuírem lá em São Paulo, nas igrejas, para fazer campanha para a escola. O senhor sabe como surgiu esse projeto na cabeça dela de fazer isso?
Olha, ela foi ovelha do Dr. McCall, Henry McCall, que ela considerava o pai americano dela. E ele tinha essa vocação de cuidar de crianças e ajudar os pobres, e ela herdou isso do Dr. McCall. Então ela conversou com ele que gostaria de cuidar de crianças pobres. E ele então disse, pode começar que eu dou toda a ajuda que eu puder fazer, eu faço. E ele tinha a missão a favor dele, né? E fazia campanha com os missionários, com a missão, campanha nos Estados Unidos, que mandava aqueles tonéis de roupa usada e, né, e até comidas que não perecíveis, e que vinham dos Estados Unidos. A gente usava roupa de americano e eu, que era pequenininho, usava roupa 3 vezes maior do que eu, né? Mas não tinha outra roupa para usar, então era aquela mesma, né? E com aquela a gente ia para o culto, aquela a gente ia para a festa, aquela a gente ia para o 7 de setembro. E ela, Dona Rosa, fazia tudo isso com uma alegria enorme. E Santa Maria da Vitória não era uma cidade onde havia muitos protestantes, muitos cristãos. E então, ela não tinha ajuda da cidade, mas tinha ajuda de fora, dos pais dos meninos que eram fazendeiros, que mandava um saco de feijão, um saco de arroz, de vez em quando. Aquilo acabava logo, porque eram quase 100 alunos para comer todos os dias, né? E nesse contexto todo, de repente apareceu na sua vida um casal. Ah, sim. Quando eu tinha 6 anos de idade, apareceu esse casal, Dr. Ellis Graves, Dona Emília Graves. Eles queriam adotar o senhor. Eu não sei porquê. Eles se encantaram. Quer beber uma aguinha? No meio daqueles alunos todos, eles se encantaram comigo e como eles estavam casados há pouco e não tinham esperança de ter filhos, quiseram me adotar. E a dona Rosa não deixou? Não deixou. Por quê, pastor? Porque meu pai era vivo, minha mãe tinha morrido, mas meu pai era vivo lá em São Paulo e ainda escrevia cartas, respondendo cartas nossas. Ah, sim. E ela não sabia se um dia ele poderia resolver ir a Santa Maria da Vitória e procurar por nós. Claro, claro. Né? Pastor, olha que interessante. Numa viagem para os Estados Unidos, na casa de um casal amigo, falando, eles são filhos missionários, a filha do reverendo Alberto Risoner, a Tina. Risoner. Conheci. Sim. E aí, de repente eu ganhei um livrinho. O livrinho é esse. Deixa eu botar aqui a capa para que as pessoas conheçam. Brazilian Adventures. Falei, que interessante. E aí, pastor, quando eu começo a folhear o livrinho, alguém, em 1955, começou a contar a história de missionários no Brasil. Porque vinham muitos americanos naquela época para cá. E aí, pastor, vou mostrar para o senhor, eu me deparo com isso aqui, ó. Dê uma olhadinha. Nos Estados Unidos. Henry McCall, Mas eu fiquei pensando, quando eu abri esse livro, eu fiquei pasmo, pastor, porque... E a história está aqui, né? Sim, ele narra toda a história dela. Falava muito do Dr. McCall, que ajudou muito também a escola. Ajudou muito. Mas o que é assim, magnífico é como isso foi para longe. Isso foi para longe, como a história dela, por uma mulher ativa, uma mulher muito, hoje dizia, empoderada. Não, mas uma mulher de Deus. Era assim. Uma mulher que viu o necessitado e foi à luta. Mas como a história que ela plantou, que Deus plantou por meio dela, como foi longe. Teve uma influência tremenda. Na vida de muita gente. Mas, pastor, o senhor fala no seu livro que o senhor teve febre tifoide. Tive. Aos 6 anos, 6, 7 anos,
eu tive uma febre tifo e fiquei praticamente morto, quase morto, né? Na cama, não tinha comida, não tinha médico, não tinha remédio. E eu fui curado pela graça de Deus e com ervas, remédio do mato, né? Não esconda não que eu li seu livro. O senhor tomou leite de jumenta, que eu sei. Ah, pois é, não esconderia não, isso aí foi um milagre. E eu não tinha dinheiro para comprar leite de vaca, né? Então havia um tuberculoso que morava de frente de nós, e irmão de Aldegundes, que era o presbítero da igreja, o líder da igreja. O nome dele era Raimundo. Estava tuberculoso e disseram para ele que leite de jumenta, para o irmão dele, que leite de jumenta era o leite mais forte que existia e que podia ajudá-lo a se recuperar. E eles arranjaram a jumenta, e eu me lembro dela amarrada lá no coqueiro, pé de coco, e eles tiravam toda manhã 1 litro de leite daquela jumenta. E resolveram me dar um copo de leite de jumenta todos os dias, porque disseram que era para curar também a... Curou. Curou. E eu tomava todo dia um copo, e era gostoso, era o alimento que tinha, né? Não tinha nada para comer. Dona Rosa tinha viajado para São Paulo e não tinha nada. Em algum momento vocês chegaram a passar fome, literalmente? Olha, nunca houve um dia em que dissesse para nós, não tem comida hoje. Nunca houve. A comida era racionada. A criança sempre quer, o adolescente sempre quer mais. Mas a gente completava tudo isso com rapadura, que a gente ganhava nos carros de boi que chegavam. No sábado, a gente ia ajudar a descarregar os carros de rapadura, e aqueles pedaços que sobravam, um quarto, uma banda de rapadura, eles davam para nós. A gente levava para casa, cada um escolhia o seu debaixo do colchão e ia comendo. Então, quando faltava alguma coisa, nunca faltava a comida, mas quando faltava preencher aquele vazio, a gente completava com rapadura e farinha. Aquilo dava uma sustância. Uma sensação de saciedade, né? Essa sustância de que você falou. Então, com isso a gente foi vivendo. E de manhã o nosso café era canjica de milho, mucunzá, mas sem leite, sem nada, milho pisado por nós, meio cheio de pele, de casca, e adoçado com rapadura. E tinha um café preto, né? Café que a gente jogava dentro para melhorar um pouco o sabor. E era um prato cheio de canjica, de milho. Aquilo era barato. Milho era para dar para os porcos, etc. Lá, né? E aí ela comprava os sacos de milho. E a gente, todos os dias, tinha esse café. Nunca comemos pão de manhã, nunca tomamos leite de manhã. Era a canjica de milho com café derramado dentro, e a gente comia aquilo e ia até o almoço. O almoço era 11h30, meio-dia, né? Então era também o feijão, arroz, abóbora, não girimum de luxo, né? Morango, não, era aquela abóbora de porco, né? Grandona, que ninguém queria. Sério? Eu acho que é uma delícia. Ninguém queria. Lá ninguém dava valor. Nossa. Não dava valor. É uma delícia, e tem muita vitamina, e foi com isso que nós fomos sustentados, né? Então a gente ia para a feira e arranjava lá uma ajuda para fazer aquilo, e trazia uma abóbora de porco para casa. Nessa altura, o senhor já tinha o quê? 6, 7 anos? Mas por aí, 6, 7, 8 anos. Né? Até 9 e 10, porque eu saí de lá com 13 anos, né? Sim. E durante esse tempo todo era uma... Mas foi nessa época que o senhor, 7, 8 anos, se não me engano, que o senhor ganhou o primeiro par de sapato. Eu tinha de 8 já para 9 anos, primeiro par de sapatos. Eu ganhei e era um pouco grande, né? Então, eu botava um paninho assim no bico do sapato, eu calçava e
mas a gente foi para uma convenção, não é, em Pois Cocos, é. de Santa Maria para Cocos. Não, qual a distância de Santa Maria para Cocos? 25 léguas, 150 quilômetros, Gente, a pé. Os animais que havia era da missão, carregava a carga, as roupas, a comida, porque a gente dormia no mato, na beira da estrada. Naquele tempo não tinha perigo, né? Podia ter cobra, né? Mas Deus chutou as cobras para longe. E a gente forrava uma coisa no chão e dormia. E eu comecei aí com 8, com 7, 8, 9 anos. Né? Às vezes pegava a gente, quando cansava, botava na garupa de um daqueles animais que estavam com a carga. Né? Mas isso era raro acontecer, porque era luxo. Então, levávamos 5 dias de Santa Maria da Vitória até Cocos. andando. Agora, quando chegava lá em Cocos, era festa, né? Porque aí era o culto todo dia à noite, e juntava muita gente de fora, os missionários iam para lá, pregadores brasileiros ou americanos eram os pregadores, uma semana. Sim. E foi numa dessas que esse sapato que eu ganhei, eu amarrei aqui no cadarço e botei no ombro, e o sapato de trás das costas caiu e eu não vi. Puxa vida. Quando eu cheguei lá em Cocos, só tinha o da frente. Nossa. Aí eu cheguei para Dona Rosa e falei, chorando, né? Dona Rosa, o sapato perdeu na estrada e eu não vi, né? Só sobrou esse. Ela falou, filho, não chora não tem problema. A gente dá um jeito. Vamos amarrar um paninho no seu dedo, faz de conta que você machucou o dedo e você calça o outro. E ela me convenceu, ela tinha uma sabedoria tremenda, até para me enganar. Aí eu falei, tá bom, Dona Rosa, tá tudo bem. Então fizemos assim, e eu fui com esse sapato que eu tinha ganho, inaugurando com um pé só, né? Mas estava todo feliz, eu estava lá na igreja, de vez em quando olhava o pé de sapato, né? Quem não tem nada, Sim, qualquer coisa que chega é bênção, né? sem dúvida. Então aquilo para mim já representava um progresso. Quem sabe da próxima vez eu teria os 2 pés, né? Sim. E ela sabia confortar a gente, consolar a gente em qualquer situação, né? Mesmo chorando, ela chegava e falava, etc. A gente parava na hora de chorar, né? E a história do sapato foi essa, né? Mas aí o senhor cresceu e aí acho que o Dr. Graves mandou o senhor para estudar no 2 de julho. Aí já era fartura, né? Ah, Aí tirou atraso, né? Aí foi aí que o senhor chegou em 85 quilos, não? mudou, aí mudou. Aí mudou. Eu estava de férias numa das fazendas, enquanto Dona Rosa ficou em Santa Maria. Então recebi um recado lá, por uma pessoa que foi lá, avisar que eu tinha que ir de Cocos para Santa Maria. 25 léguas, mais uma vez, né? Na garupa de um cavalo. Como eu fui na garupa do cavalo de um burro da minha mãe, do cavalo da minha mãe, eu fui também. E chegando lá em Santa Maria da Vitória, ela me explicou que o Graves ia mandar um avião para me buscar, Puxa, para ir para Ponte Nova. deu medo, não? Não. Eu não tinha medo de andar, estava acostumado a montar em Não, estou dizendo, cavalo, mas montar em avião é diferente. jumento, avião é diferente. Mas não tinha, né? Órfão não tem medo de nada, órfão já enfrentou tanta coisa, né? Tanta situação difícil. Aí não tive medo, não. George Glass era o aviador, o piloto, né? Me lembro o nome dele. Muitos anos. Então, foi um dos primeiros aviões, o primeiro avião que aterrissou lá em Santa Maria da Vitória. Eles aumentaram o campo de futebol, né? Tiraram a cerca e Virou um pista de pouso. pista de pouso. Pequeno, né? Sim, mas... E eu me lembro do prefixo do avião, PPDIT. Nossa. Não me esqueci nunca. Vermelhinho, PPDIT. Então entramos naquele avião, me levou para Ponte Nova. Ponte Nova eu estudei 1 ano.
Mas, desculpe perguntar, na sua concepção, era uma coisa que o senhor ia e voltaria para ficar com Dona Rosa ou já ia? Não, já ia para ficar com Graves, né? Ah, sim. Porque o Graves mandou ir buscar para morar com ele. Ah, entendi. Acho que ele ficou se sentindo devedor, não sei, daquela promessa, porque depois a Dona Emília engravidou. Logo depois daquilo ali, Dona Emília engravidou. E aí não tinha mais, Sim. né, como fazer isso. Mas ficou o filho no coração, pelo que eu vejo, né? Filho do coração. Continuei. Depois nasceu a Rin, depois nasceu o Bob. E eles ficaram como meus irmãos, eu cuidava deles. Meu trabalho em Ponte Nova, muitas vezes, eu tinha 12 anos, era brincar com o Bob. Né? Eu e um alemãozinho que tinha lá, nosso trabalho era, cada um ia fazer uma coisa na roça. Assim. Como eu era muito pequeno, né? Então, porque eu sempre fui baixinho, né? Mas era brincar com o Babi. Era considerado um irmão pobre, né? Não, mas na sua juventude, o seu sonho enquanto estudava era ser médico. Médico. Por quê? Como surgiu esse desejo? A vida toda eu pretendia ser médico. Eu não sei como surgiu isso na minha mente, no meu coração. E quando eu cheguei no colégio, porque de Ponte Nova eu só fiz um ano, que foi o 5º ano primário, preparando como admissão para entrar no ginásio. Mas lá não tinha ginásio, tinha uma escola normal, e eu pretendia ir na frente, o Graves também queria me botar para frente. Ele foi ser diretor do Colégio 2 de Julho, em Salvador, na Bahia. E nessa, ele foi primeiro, e depois eu fui levado pelo missionário Gordon True, num jipe, de Ponte Nova até Salvador. Era um dia de viagem, correndo muito, né? Então, lá eu fiz a admissão, passei muito bem, estava bem preparado, e fiquei 7 anos no Colégio 2 de Julho, estudando, me preparando para a medicina. No terceiro científico é que a coisa mudou, né? Tá. Mas antes de chegar lá, eu li uma coisa que eu falei, puxa vida, o senhor sempre brincou com a morte. Nessa época, Pois é. brincou com a morte, eu estou ironizando, desculpa, não é a melhor expressão. Mas é isso mesmo, eu sempre... Mas, porque criança, febre tifoide. Depois, nessa época, que teve um afogamento, é isso? Afogamento foi... Eu já estava no Colégio 2 de Julho, e nós tivemos uma espécie de piquenique, um retiro com os estudantes cristãos. E fomos lá para Piatã. Era uma praia e a maré estava vazante e eu pensei que a maré estava enchente. Nossa, essa foi horrível. Não era maré cheia, era maré vazante, então estava puxando. E eu caí no mar para nadar, eu nadava bem desde o Rio Corrente, né? Eu, com menos de 12 anos, atravessava o Rio Corrente para lá e para cá, né? Afluente de São Francisco, um rio largo, não posso precisar quantos metros, mas um rio bem largo e bem corrente. E então, eu, achando que eu podia nadar bem, fui com o Wilson Durães. Ele voltou quando ele percebeu que era maré vazante. Eu continuei, eu não vi que ele tinha voltado. E continuei nadando e achando tranquilo, porque a maré estava levando. Sim, estava e fácil. fui nadando. Quando eu olhei para a praia, estava longe. E havia 2 pescadores já que chegaram perto e falaram para meus colegas lá do piquenique, né? Disseram, olha, quem é aqueles meninos lá de vocês? Nosso colega. Ele não vai voltar mais, não. Maré vazante aqui dessa praia já levou várias pessoas. Nossa. As meninas começaram a chorar. A gente era muito ligado, né? Muito como irmãos. Começaram a chorar, etc. Aí ela falou assim, vai salvar nosso colega? Falou, não entro aí por dinheiro nenhum. Pescador.
Aí o outro estava, eram dois, o outro estava por ali, etc. E parece que ele deixou o outro embora, o outro foi embora, e as minhas continuaram chorando e pediram a ele. Ele falou, não, isso aí é muito perigoso. Tá? Aí, de repente, ele pegou uma tora de madeira de uns 3 metros, mais ou menos, e entrou na água. Falou, vou salvar aquele moleque. E entrou. E foi nadando, nadando, até chegou, eu estava longe. Mas o senhor ainda estava nadando, estava com... Eu estava me segurando, boiando, para poder ter segurança. Eu não sabia que se alguém ia me salvar ou não. Eu sabia que o negócio estava feio, porque eu estava levando, né? E eu olhava para a praia, os meninos estavam tudo pequenininho, né? De repente chega aquele pescador com aquela tora de madeira. Ele disse, pega aí na ponta dessa tora. Brabo, né? Aí que eu peguei. Quando eu peguei, veio uma onda e me jogou para um lado e a tora para o outro. Nossa. Ele falou, segura, moleque, senão vai morrer você e eu aqui. Eu falei, vamos mais devagar, né? Aí peguei na ponta da tora, ele pegou na outra. Quando a onda vinha, ele mergulhava e empurrava. Aí, até chegar na praia. E eu já estava com isso aqui, tudo meu ficou ferido, saiu sangue, etc. Mas melhor do que morrer, né? Sim. Aí quando cheguei na praia, as meninas todas ficaram felizes, né? A gente era como irmão, né? Sim. Todo mundo feliz da vida, etc. Mas, pastor, o médico, como foi essa mudança de sair? Assim, perdão, desculpa. Eu vou dizer. Aí, de repente, acho que começou aí. Começou aí. Começou aí. Então, o pescador ficou por ali e eu disse, oh, gente, alguém tem algum trocado aí para dar para o pescador? Porque eu não tinha nada, né? E não, falou, tem. Então vamos procurar o pescador. Ele já tinha ido embora. Desses caras que só vivem, aparece na vida da gente para fazer um milagre e some, né? E aí nunca mais a gente viu esse homem. Todo mundo querendo dar uma gorjeta para ele, uma gratificação, porque ele arriscou a vida, né? Mas aí, daí é que veio essa história da minha visão para o pastorado. Até aí eu queria ser médico, né? Eu trabalhava junto com os colegas que eram crentes, etc., tínhamos nossas reuniões, mas candidato à medicina, né? Sim. Aí uma madrugada eu estava estudando química. Não. Não, deve ser isso daqui. Sim. Ah. Eu estava estudando química Obrigado, nesse mesmo. sótão. Esse sótão era o lugar mais alto do Palácio Conde dos Arcos, que viveu aí e era governador da Bahia, né? Então, eu estava nesse sótão, de madrugada, estudando química, quando não aguentei mais, porque eu trabalhava de dia levando cartas para o correio, fazendo compras para o colégio, e era bedel, tomava conta de banca de estudo de mais de 100 alunos, era negócio sério, né? E de manhã era aula, de tarde era a rua, fazendo as compras para os alunos, aquela lista de compras para o masculino, para o feminino, remédios, livros, eu comprava tudo. E era muito dinheiro que eu mexia, tinha que ser uma pessoa de confiança. O Greves tinha confiança. Então, nessa madrugada, eu só tinha a noite para estudar, aí eu cansei e botei a cabeça em cima do livro de química. E ali eu peguei num sono. Naquele sono eu tive um sonho. Que Deus estava dizendo para mim, Adail, eu não te quero como médico, eu te quero como pastor. Eu já tinha tido uma experiência dessa quando eu tinha 6 anos. Que eu dormia lá num quartinho e de madrugada eu olhei assim para a parede e vi um velhinho vindo
quase voando para perto de mim. E quando ele chegou bem perto, eu tomei um susto e dei um grito. E ele sumiu. Aí eu levantei tremendo de medo, e o meu quarto era contíguo ao quarto de Dona Rosa, e Sr. Otaviano, o esposo dela, e ali era um lugar indefensável. Não podia entrar ali, né? Sim. E de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? No medo, eu fui devagarinho abrir a porta, e não sei se eu conto isso no livro, e cheguei perto da cama, bem pisando de leve, e sentei na cama e fui deitando devagarinho. E daqui a pouco eu vi uma mão assim, passando por cima de mim, era a Dona Rosa, né? Uhum. De cima a baixo, aqui, do meu lado. Aí falou, filho, você está tremendo, o que foi? Aí eu contei para ela o que tinha acontecido. E ela disse, filho, não tenha medo, esse é o velhinho que faz crescer. E o meu maior sonho era crescer. Sim. Porque meu apelido era papagaio e anão. Achavam que eu ia ficar anão, que eu era baixinho. Como Deus faz milagres, fez esse milagre de me chegar a essa estatura. Não é do varão perfeito, é do varão imperfeito, mas é uma estatura que deu para eu casar com a Clara, né? Uhum. Porque do jeito que diziam de mim, eu não ia casar com ninguém nunca, né? Diziam que eu era não. Então, quando ela falou isso, eu parei de tremer, né? Dona Rosa falando, para mim era profecia cumprida. Só faltava ela falar, quando o velhinho apareceu, você fala que teu servo ouve, Samuel. Não falei, rapaz. Ela teve que dizer, esse é o velhinho que faz crescer, meu filho. Aí eu sosseguei, né? E fiquei confiando nisso, que era o velhinho que fazia crescer. Então, nessa época, o senhor sonhou, então, e já acordou decidido. Parece que ligaram essas duas experiências. Quando eu tive aquele sonho, eu me lembrei de lá, de trás, não é? Do velhinho que apareceu, que eu não sabia de onde ele tinha vindo, mas Dona Rosa me disse que era que fazia crescer, e crescer para ser pastor, né? E, de repente, eu fiquei firme nisso. E quando eu fui assistir uma aula de geografia do professor Skylário, que não era crente, era católico, ele resolveu não dar aula, e acho que eu te contei essa história. Não. E dizer assim, livro. Era o final do ano, está no livro? Está no livro, mas quero que o senhor conte. Está no livro. Aí ele falou, não vou dar aula hoje. Ele era o maior Caxias, professor mais Caxias. É um quadro negro que ele enchia de matéria da cabeça lá ao outro lado do quadro negro, né? Eu quero saber o que é que vocês vão fazer da vida. E começou lá da frente, né? Das meninas, dos meninos, cada um, medicina, engenharia, pedagogia, não sei o quê, filosofia. E eu era o último aqui da UFA. Vixe, rapaz, era a primeira vez que eu estava indo para lá depois daquela experiência da madrugada. Uhum. Até chegar em mim. E ele, quando chegou em mim, fez quase um discurso. E o senhor Adair, ele falava assim meio chiado, professor Oscar Hilário, professor de geografia. O que é que o senhor vai fazer da vida? Aí eu falei, doutor Oscar Hilário, eu vou ser pastor. A turma, quem esperava? Eu fiz o científico junto com eles, exatamente, o colégio tinha o clássico, que seria o curso próprio para direito, filosofia, etc. Outros queijandos, e quem queria ser pastor tinha que ser o clássico. Quando eu disse isso, a turma deu em cima de mim. Você está ficando doido, rapaz, quando saiu o intervalo. Você deve deixar de ser médico para ser pastor. Pastor naquele tempo era sinônimo de sofredor, como eu sofri um pouco ainda, né? Mas aí eu falei, não adianta explicar nada para vocês não vão entender nunca. Daí nós viemos do primeira série de ginásio até aqui,
Você dizendo que agora você vai fazer essa besteira na vida? Rapaz, você está ficando doido? Eu falei, tô, sim, pode deixar. Vocês não vão entender isso nunca. E ficou por aí. E todo mundo se espantou, por isso aí fui falar com o Graves, Dr. Ellis Graves. Ele também não acreditou. Isso daí você o tempo todo quis ser médico. Por que esse negócio? Eu contei para ele as experiências que eu tive. Falei, você orou? Eu disse, orei, Dr. Ellis. Ele disse, eu só acredito se você voltar, orar 3 dias e voltar e me confirmar isso. Eu vou embora. Aí com 3 dias eu voltei. Orei os 3 dias que ele mandou e não mudou nada. Aí voltei. Falei, doutor Ellis, eu vou falar com o senhor que está confirmado, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. Ele me deu um abraço, rapaz. Primeira vez que ele me deu um abraço, assim, bem forte, porque era só bronca para fazer o negócio direito, né? E eu também não devia ser muito boa coisa. Aí ele me abraçou e disse, meu filho, é isso que eu queria ouvir de você. É a maior alegria que você está me dando. Eu sou pastor há muitos anos. E você vai prosseguir nesse caminho. Você vai para o seminário, nós vamos lhe mandar para o seminário, não vai lhe faltar nada. E ele honrou. Pastor, só fazendo não sei se é melhor termo de digressão, assim, um parêntese, mas durante muito tempo eu sempre olhei de maneira... Nós ainda vamos falar sobre a Igreja Presbiteriana de Brasília, mas sempre olhei com admiração a quantidade de pastores que surgiram do meio da Igreja Presbiteriana de Brasília. Olha, de cabeça que eu lembro assim, Sérgio Lomeu, Emílio Garófalo, Mateus Felipe, nossa, estão faltando os nomes, mas foram muitos, jovens, Broto, que mais, Eline, me ajuda? Mas eu lembro que teve uma época que eu tenho uns 6, 7. Isso mesmo. Como é? O senhor sentiu a mesma emoção quando esses jovens foram procurar o senhor para dizer que queriam ser pastores? Fiquei, sim. Fiquei emocionado todas as vezes que eles vinham e falavam comigo. Ainda tinha aquele da congregação lá... Como é o nome dele, Eline? O Pantera? São muitos. São muitos. Que ele foi conversar comigo, teve uma experiência assim também. Não é? E ele estava num show de rock junto com os colegas dele lá da Baderna. E de repente Deus tocou no coração dele. O que é que você está fazendo aqui? E ele era da nossa igreja. Ele foi conversar comigo, contou a história dele toda, pedindo para eu orar com ele. E ele hoje é um excelente pastor, está na congregação que virou igreja, né, Lina? Eu perguntei isso porque eu consigo imaginar a alegria do pastor Graves, que ele era o pastor também, missionário. Missionário. Porque é a minha alegria hoje quando eu vejo meu filho como pastor. Exatamente. Não, ele ficou muito, muito, muito alegre, não é? E ele como missionário. E interessante, eu fui pastor em Montes Claros, Cadu. Cadu, verdade. Eu fui pastor, ele foi pastor em Montes Claros e eu depois fui pastor em Montes Claros. Olha só. Eu tive uma emoção enorme ao chegar lá para ser pastor. Eu era presidente do presbitério, eu que propus a minha transferência de Nanuque, que a barra estava pesada, né, Lina? Para Montes Claros. Vamos chegar lá, porque nós estamos falando de coisas sobrenaturais, seres angelicais que salvaram de dentro d'água, um pastor que encaminhou o outro, mas de repente apareceu um anjo na vida do pastor Dail. Olha, pastor, o senhor sempre foi um cara pintoso, mas, gente, ela é muito bonita. Eu não sou bobo, né, gente? Quando disseram que eu era anão, que não ia me casar nunca, eu acreditei lá atrás. Quando Deus fez o milagre na minha vida de me dar 1,65 m, 67, sei lá, aí que eu vi a Clara e me apaixonei por ela, eu vi que eu era maior do que ela, né? E ela não é baixinha, né?
Não, ela é mais alta que o senhor, não? Ah. A minha felicidade é que ela nunca usou salto alto. Nunca usou Eu salto. sempre a vi como mais alta que o senhor, talvez seja pela personalidade muito forte que ela tem. Ela tem mais forte do que eu, né? Não, ela se impõe em qualquer canto. Ana Clara é incrível. Sim, mas conte, como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso? Ah, rapaz, eu estava fazendo refeições nas férias, numa pensão, lá em Recife, tinha terminado o curso, estava fazendo minha tese, aquele tempo era tese, e eu ia fazer refeições lá com Dona Lídia, a mãe do Valdir Campos Lima. Então, quando eu estou lá, um dia chega a Clara, apresentada pelo irmão dela, não é? Pela irmã dela, Irani. Pela irmã dela, Irani. E ela subindo a escada e eu descendo a escada. E ela estava subindo, o cabelo estava branco porque estava cheio de poeira, né? Viajou 2 dias de ônibus, né, Lina? De Teresina até Recife. Dona Lídia era aparentada com a mãe dela, muito chegada, e ela foi se hospedar lá. E eu, quando vi, ganhou de presente que ela tinha passado no vestibular de odontologia, já tinha feito 1 ano, já estava no segundo ano. Pois é, parece que o pai dela não gostou muito da ideia, né? Não, ele é sírio, filho de sírio, né? Não gostou, porque pastor pobre, né? E ela com a carreira brilhante pela frente. E eu falei que eu só esperaria 1 ano, não podia esperar 2. Eu não podia esperar. Pastor solteiro não dá certo. Eu fiquei em Almenara, meu sofrimento em Almenara por 1 ano foi terrível, né? Foi terrível. As moças da cidade, né? Eu tenho muita pena das moças do interior, que elas não têm opção. Os rapazes crescem e vão embora, né? Elas ficam lá e não tem com quem se casar. Aí chego eu, solteiro, lá, pastor. Não, isso aí não. Mas, então, era uma situação muito difícil para mim. E eu falei para ela que eu só podia esperá-la 1 ano. Não esperaria 2 anos. Mas... Olha a cintura da tua mãe aqui. Mas nesse 1 ano, o senhor lá em Montes... Em Almenara. Em Almenara, e ela... Em Teresina. Em Teresina. Fazendo o curso dela. Terminou o 2º ano. E o senhor queria casar por procuração? Quis. Mas aí não... Eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas eu já tinha visto, e uns cabas doidos que nem eu. Então, eu querendo me casar, propus, mas eles não aceitaram, né? Então, eu esperei 1 ano. Mas com 12 dias você pediu ela em casamento. Foi. Não. O namoro, com 5 dias, eu já falei sério com ela, né? E com 12 dias eu falei, Clara, você quer casar comigo? Eu estou indo para o campo. A gente já vai direto. Ela falou, eu tenho pai, mãe e tenho uma família. Ela sempre foi muito objetiva, né? Para não dizer outra coisa. Muito direta. Eu falei, mas eu não tenho família. E eu quero formar uma família com você. Nossa, aí pegou pesado. Pesado. Mas era o que estava no meu coração, né? Sim. Eu disse, não, eu tenho que voltar a Teresina. Isso foi em Recife ainda, né? 12 dias de namoro, né, Lina? Mas, pastor, fazer outra pausa aqui. Os casais jovens, os casais de hoje, eles aceitam casar quando fala assim, quando já tem um apartamento comprado, quando já tem um emprego no Senado ou Câmara dos Deputados, passou num concurso público, tem isso. Naquela época o senhor... Não tinha nada. Eu só tinha um pastorado que eu podia ir de uma igreja para outra igreja, mas nada certo, nada de meu. Não tinha nada para oferecer, pela fé. O que o senhor acha desses casais hoje? O senhor deve ter aconselhado muitos casais ao longo dos seus tantos Aconselhei, anos. Alguns valeu a pena, outros parece que nem tanto, né?
Mas o que o senhor dizia quando esses casais vinham com esse pré-requerimento? Queremos casar depois que tiver 2 empregos, cada um com emprego ganhando milhões, tiver conhecido a Europa. Que não tinha o que falar, porque é o contexto histórico, né? Eu não podia dizer case sem nada como eu casei sem nada, né? Não podia dizer isso num contexto como o de hoje. O pessoal quer ter uma base financeira, etc. Então, eu só dava os conselhos que eu achava mais razoáveis, né? Senão eu não aceitar mais conselho nenhum meu, né? Mas eu atendi muitos casais em situações difíceis, atendi muitos jovens se preparando para casar. Eu sempre dava uma orientação de 5 dias direto, por um mês, e para eles se casarem mais ou menos orientados na palavra de Deus. Claro. Mas aí veio o casamento. Você está com tudo aí registrado, Rapaz, né? tudo. Aí veio o casamento e eu fui lá para Teresina. É muito diferente para a minha geração, eu diria. Fala assim, gente, namorou 1 ano e noivou à distância e casou. E está casado há quantos anos? 62, Eline? Para 63, mais ou menos. Olha, para mim, eu achei tudo absolutamente normal. Porque eu não tinha o que esperar da vida, né, queridão? Eu nunca tive grandes sonhos no sentido de teres e haveres. Nem podia ter. Então, o que eu tinha era o sonho, o que eu tinha era o desejo do coração, o que eu tinha era o amor pela Clara, né? E o desejo de estar com ela. Então, eu propus logo esse casamento da forma mais rápida. Quando eu vi... Aí eu mandei a aliança em abril. Mandou? Mandei a aliança. Como assim? Mandei pelo avião. Passava um avião lá, rapaz, em Almenara. Milagres acontecem. Aí o senhor mandou, olha, estão ficando noivos, vai a aliança, depois vai o noivo. Foi. Escrevi a carta para o pai dela e a mãe, e uma carta para ela, e disse, tô te pedindo em casamento para ficar noiva, minha noiva, Clara, estou mandando uma carta para seu pai. O pai dela era osso duro de roer, né? Porque não queria sofrimento na família. Sim. Mas no final a mãe já me conhecia. Conta essa aí ali. A dona Clara me conhecia, ela me conhecia num contexto assim de que eu trabalhava com estudantes universitários, né? E geralmente lá no Nordeste, como eu disse, tinha mais moços, né? E tinha umas 3 ou 4 moças que tinham sonho de casar comigo. Mas eu nunca tinha dito nada para elas, nem dado esperança nenhuma. Isso aconteceu lá da mente delas, né? Então a minha sogra foi um dia lá na casa do Josias Campos, né? No interior, não me lembro se era Arco Verde, outra cidade, e tinha uma reunião lá, e essas moças estavam me rodeando. Aí a minha sogra falou com a Clara, minha filha, esse rapaz está te pedindo em casamento. Eu vi esse rapaz lá em Recife, não sei aonde, rodeado de moça para todo lado, parecia uma ilha. Eu falei, estragou meu barato com a Clara. Mas é como eu disse, no interior, sim, né, sim. A escassez de rapaz é grande, né? Então qualquer um que chega chama atenção. E aí começou o pastorado, eu vou avançar aqui, voltar para cá, aqui. Aí eu fui ordenado, Dr. Rogério Perkins, Aristeu de Oliveira Pires. Quem é o Aristeu? É o primeiro de lá? Esse aqui. Ah, sim, pai do Aristeuzinho. Ele é um americano, missionário americano. O reverendo João Dias de Araújo, que foi meu... Pai do Aristeu. Hein? Pai do Aristeu Pires Júnior. Não, o Aristeu é pai do Aristeu. Sim. E o reverendo João Dias de Araújo, que já é falecido, foi meu
professor de teologia. Mas, voltar aqui, porque ficou bem emblemática essa imagem daqui. Porque quando o senhor já estava em Nanuque, aí já falando um pouco mais à frente, o senhor foi ser secretário de Educação. Fui. Fizeram a loucura de me convidar para ser secretário de Educação sem nenhuma experiência, né? E a Clara já dava umas aulas de alfabetização lá no salão perto da nossa casa, né? De adultos, alfabetização de adultos. Ela fazia isso por vocação. E nesse ínter eles me convidaram para eu ser secretário de Educação. Por quê? Porque um professor, ex-professor meu de Física, lá do Colégio 2 de Julho, em Salvador, era assessor do prefeito de Nanuque. E ele, me conhecendo como me conhecia, eu não tinha idade, nem experiência, nem conhecimento, nem capacidade para isso. Mas ele me convidou para ser secretário de Educação do município. E eu, na loucura, aceitei, né? Porque eu devia reconhecer que eu não tinha capacidade para isso, nem preparo para isso, nem idade para isso. Mas não pensei, só pensei em servir e atender ao convite dele. E aí que complicou, porque foi aquele ano fatídico. Em que o senhor... De 64, né? E eu lá, como secretário de Educação, e havia vários elementos lá que eram socialistas, e eu naquele meio, né, como pastor, não era socialista nem comunista, mas naquele tempo a cartilha de Paulo Freire estava no auge. E a Clara alfabetizou com a cartilha de Paulo Freire. Porque é o que tinha, né? É o que tinha de melhor. E isso nos colocou numa situação muito difícil, porque quando arrebentou o movimento militar de 64 e que o exército invadiu as cidades do interior, Nanuque, como uma cidade de fazendeiros, não é? E tinha um núcleo lá, que eu nem sabia que tinha um tal de grupo de 11, eu não fazia parte disso, mas eu era secretário de Educação do município, né? Então, quando arrebentou o movimento, eles mandaram soldados para todas essas áreas de fazendeiros, onde existia algum núcleo de trabalho com fazendeiros, etc. Então, eles mandaram. E lá em Nanuque chegou um grupo lá da polícia, né? Teve medo de ser do preso? Exército. Medo eu nunca tive. Nunca tive medo. A Clara ficou com muito medo, coitada dele. Eu não sei porquê. Eu não saí, eu não fugi, eu não me escondi. Eu fiquei na minha casa o tempo todo e saindo para as fazendas para continuar a fazer o meu trabalho como eu fazia. Se eu te disser que eu me encontrei com vários grupos de soldados pela estrada meia-noite, encontrei. Eles paravam o meu carro como parava o carro de todo mundo, né? Não sei se eles não me reconheciam, não me conheciam, qualquer coisa. Me abordavam e eu dizia, de onde que você está vindo? Eu falei, estou vindo ali, de uma fazenda tal, da cidade tal ali. Isso tarde da noite, né? O senhor está indo para onde? Estou indo para Nanuque, onde eu resido. Quem que o senhor é? O que é que o senhor é? Eu falei, sou pastor presbiteriano. E esse carro, de quem é? Eu falei, esse carro é da Missão Presbiteriana do Brasil Central, uma missão americana. Uma missão americana que existe aqui no Brasil para pregar o Evangelho, e eu sou funcionário deles. E era mesmo, né? Mas isso era para quebrar um pouco a barra, né? Aí, tá bom, pode ir. Eu fui. Mas a coisa foi crescendo, crescendo, e puseram o meu nome, Adail Carvalho Sandoval, numa lista lá de Liga Anticomunista, sei lá. Aí começaram a me telefonar e dizer que eu ia ser preso. E a Clara, querendo me esconder, disse, Clara, eu não vou sair daqui para lugar nenhum, nenhum dia. Eu vou ficar aqui todos os dias, eu estou debaixo da graça de Deus, minha filha, eu não devo nada a ninguém. Eu não sou comunista, eu não fiz nenhuma campanha de coisa nenhuma. Eu estou fazendo o que me pediram para fazer e estou pregando o Evangelho.
falar sobre os pobres e a necessidade de cuidar dos pobres. Eu vou falar a vida toda, eu fui pobre, fui órfão. Vou falar isso, não vou esconder isso nunca. E ela preocupada, né? Então, resultado, eles foram lá, mexeram, viraram, botaram meu nome na lista da Liga Anticomunista. Era o primeiro, Adail Carvalho Sandoval, e o pessoal da cidade, da Igreja Batista, os meus amigos, telefonavam lá. Reverendo, foge, reverendo, pastor, não fica aí, pastor, já passaram por aqui perguntando pelo senhor. Falei, minha filha, eu não devo nada a ninguém, eu não vou sair da minha casa, não vou deixar minha mulher aqui sozinha, nunca, nunca, nunca. E a Clara também não me mandava embora, não. Ela sabia que se eu fosse fugir, aí que me pegavam na estrada, né? Já fugiu. Uhum. Mas não era por isso, não. Eu falei, não tenho. Quem não deve, não teme, né? Mas interessante, um dia desse eu estava pesquisando sobre o assunto para estudar, e eu vi que nessa época muitos religiosos foram Muitos presos, religiosos. muitos subiram, metodistas, presbiterianos, batistas. O irmão do presidente da Missão Presbiteriana do Brasil Central, Paulo Wright, Sim, irmão do James Wright. irmão do James Wright, esse morreu Sim, jogado de cima que absurdo, do avião, no meio do mar. que absurdo. E era meu amigo, e se hospedou na minha casa. Nossa. Eu vou rejeitar um homem desse na minha casa, fugindo da polícia, de noite, se escondendo? Entra aí. Então, a Clara também era muito corajosa. Um dia chegaram 5 ou 6 moças, rapaz, na nossa casa. Ele nem lembra disso, né? Foi em Montes Claros. Entraram lá, mandados pelo Jaime Wright. Eles mandavam os mandacarus lá para casa, né? Porque sabiam que chegando lá a gente cuidava, né? Uhum. As moças, rapaz, estudantes de medicina, universitárias, moças finas, com as pernas todas lanhadas, e comida de mosquito, de correr no meio do mato. Rapaz, me dava uma pena, eu só faltava chorar. Uhum. Imagino. Não, mas pastor, o senhor fala no seu livro, na sequência disso, talvez eu tenha trocado, não sei se eu troquei ou não, mas na sequência disso, o senhor falou que as coisas ficaram, a situação ficou muito difícil, e o senhor ficou 3 meses sem receber salário. Foi. Eu não vou citar nomes, Nem mas precisa. eu vou dizer fatos. Nós ficamos 3 meses sem receber salário, porque os 2 presbíteros lá da igreja achavam que tudo isso que falava era verdade. E o povo morria de medo desse negócio todo. Tinha uma pergunta que eu queria fazer para a dona Clara, mas vou fazer para o marido dela. Porque no seu livro o senhor fala que quando o pai dela, ela disse que queria casar, ele falou, você é louca, em outras palavras, você está estudando para odontologia, vai casar com o pastor, vai passar fome. Foi. E o senhor conta o episódio que de repente ela chega para o senhor e fala assim, a comida acabou. Foi um desses momentos. 3 meses sem receber salário, nós começamos a comprar fiado na mercearia do seu Januário, que era um outro presbítero, mas muito amigo da gente. E ele também, eu digo os nomes daqueles que Claro. foram muito achegados. Por favor. Aí quando chegou 3 meses que eu comprava na venda dele, eu falei para Clara, de hoje em diante, eu não vou comprar 1 centavo fiado, nem no seu Januário, nem em lugar nenhum. Ela falou, não tem nada em casa. Eu falei, pois nós vamos passar por essa provação. Eu estou com vergonha e não quero mais passar essa vergonha. Vamos entregar nas mãos de Deus. Então, não, vamos ficar em jejum. Eu falei, vai ser um jejum santo. Vamos fazer esse jejum já de hoje para amanhã. Foi aí que chegou à nossa porta o zelador da igreja, seu João Joaquim, que era muito nosso amigo, cuidava das plantas lá da Clara, e chegou lá com um embornalzinho. Eu acho que eu te contei essa história. Então, chamou a dona Clara e falou, dona Clarinha,
Eu vim trazer essas coisas aqui para a senhora, não sei por quê, porque eu sei que a senhora não come nada disso que está aqui. Mas eu estava lá cuidando da igreja, do templo, e o zelo da casa do Senhor me consome. Ainda citou a Bíblia. Então eu estava cuidando lá e me ajoelhei para orar. Quando eu me ajoelhei para orar, Deus tocou no meu coração que eu devia trazer essas coisas aqui para vocês. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se vocês precisam, se não precisam, mas é o que eu como e eu queria compartilhar com vocês. A Clara pegou aquele embornalzinho, rapaz, pesadinho, e despediu, etc. Ele foi embora. E quando ela abriu, era um pedaço de charque. Sabe o que é charque? Um pedaço de carne preparado por ele. Um punhado de feijão, um punhado de arroz e um quarto de rapadura. Rapadura o persegue. A Clara, quase chorando, falou assim: daí até a sobremesa veio. Aí quando ele mostrou a rapadura, eu falei: é a melhor do mundo. Fui sustentar comida e rapadura. Aí então ela foi lá e fez essa comida, rapaz, que comida gostosa. A gente disposto a não comer nada, né? Quase que eu falei: claro, eu vou jejuar, mas eu acho que seria tentar a Deus. Se Deus mandou o que comer, né? Deixa para jejuar quando não tivesse nada. Mas o senhor, então, resolveu fazer concurso Banco do Brasil. Eu falei para ela. Claro, eu dei umas aulinhas aí de inglês, francês, que naquele tempo era um concurso interno. E para uns funcionários de banco, eu não sei contabilidade, mas a gente estuda. Eu tomo um cursinho e eu vou fazer um concurso do Banco do Brasil. É a porta que Deus está abrindo assim para mim, de repente. Ela falou: não falou nem sim, nem não é. Mas e daí, depois ela lembrou que eu dizia que era vocacionado. Onde é que vai ficar a sua vocação? Falei: minha filha, vocação com fome, minha filha aí crescendo, vai ficar com fome? Não, eu tenho que sustentar a família. Isso para mim é sagrado. Aí ela disse: tá bom. Depois não teve concurso nem nada, né? Porque acabou tudo, eu não fiz concurso, nem foi para frente. Essa aí era um bebê, né? Era um bebê de meses e precisava comprar o leite dela. Mas não é ela. Sou eu. Aquelas é outra foto, né? É, sim. Que é ela. Desculpe. Eline. E aí, como eu estava dizendo, ela era bebê e nós não tínhamos dinheiro para comprar o leite, mas a esposa de um presbítero mandava para nossa casa todos os dias 2 litros de leite. E foi com esse leite dessa esposa, mandado por essa esposa, que ela foi alimentada. Mas, ou seja, de alguma maneira, nesse momento, pela dificuldade, o senhor estava pensando em parar o ministério e Eu dedicando. estava pensando em abandonar tudo e cuidar da vida para sustentar a família, que para mim era uma coisa que vinha antes, a questão de dignidade. Como é que um homem casa e não sustenta a família? Mas aí eu vou fazer. Agora eu vou apertar o pastor. Pode apertar. Dificuldade financeira, eu sei que desde então, graças a Deus, não passou mais. Mas as dificuldades na vida de um pastor são sempre enormes, pressões com presbítero, com diácono, com igreja, com ovelha que não para de chorar. Nunca pensou, pastor, em falar: vou tocar minha vida com outra coisa, eu gosto de ser pastor da Não, muita a dor de única cabeça. vez foi essa. A única vez foi essa, quando faltou tudo, a filha tinha nascido e eu coloquei o sustento da família em primeiro lugar. Não é? Porque eu achava que era uma questão de honra, não é? Fazer isso. Então,
eu resolvi sair de Nanuque. Eu era presidente do presbitério, por incrível que pareça, no meu segundo ano de ministério, sem entender nada, me botaram como presidente. E eu fiz uma reunião com os membros da executiva, cada um morava num lugar, um em Pedra Azul, outro em Montes Claros, outro não sei aonde. E eu mandei uma convocação para todos eles, todos foram a Nanuque, atendendo a essa convocação da executiva do presbitério. Aí eu expliquei a situação para eles, disse que eu não queria mais ficar em Nanuque, porque eu não queria criar problema, nem dividir igreja. Tinha um grupo querendo que eu ficasse, mas uma parte da liderança não me queria como pastor. Nunca me falaram isso, mas claro. Sim. Eu então, sabendo que Montes Claros estava vago, então eu sugeri na reunião da executiva, até foram ficar lá em casa hospedados, né? E eles então concordaram que eu fosse para Montes Claros. Eu tinha aquele jipão. Mas daí o senhor saiu, o senhor não foi para Goianésia na sequência? Não, depois. A Goianésia depois? Bem depois. Eu fui de Nanuque para Montes Claros. Tá. De Montes Claros para o Colégio de Buriti. Do Colégio de Buriti e a Igreja do Arião, onde eu fui pastor, para Goianésia. Entendi. Esse foi o ciclo. Em Goianésia é que o senhor conheceu o Taidão. O Taidão foi Goianésia. O homem, ele tinha sido um assassino? Assassino. Tinha matado um, tinha ficado preso durante 1 ano. E passou a frequentar a sua igreja? E como é que foi o negócio do Taidão? Eu estava pregando na praça pública num dia da Igreja Presbiteriana celebração da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então era só nossa igreja, mas eu resolvi fazer uma reunião em praça pública. Como eu era muito bem aceito lá, que eu era professor e conhecia o prefeito, eles me davam muito apoio, me convidavam para falar de vez em quando, em ocasiões lá cívicas. Eles gostavam do que eu falava e eu aceitava. Então, numa dessas reuniões de público, na praça, perto da prefeitura, Taidão estava lá, mas eu não sabia de nada. Eu preguei para a multidão toda. E depois ele me procurou. Foi lá me procurar. Saber mais. E quando o senhor, quando ele fazia profissão de fé, o senhor duvidou dele? O Daniel também, pai do Ricardo, teve participação nisso, porque era gerente do banco e ele ia lá tomar empréstimo para fazer. Ele era fazendeiro, né? Então eles fizeram amizade e o Daniel pregou o evangelho para ele, mas ele dizia que não queria saber daquilo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia. Eu tenho 5 Bíblias em casa. Ele é assim, todo exageradão, Taidão, né? Então, nessa reunião lá de praça pública, ele disse que se converteu e foi para a nossa igreja. Mas quando ele chegou na igreja, o pessoal, as mulheres, estranharam, né? E a coisa foi. Aí um dia ele disse que queria dar profissão de fé junto com o grupo que estava se preparando, né, na classe de catecúmenos. Eu falei, quantos querem dar sua profissão de fé? Ele foi o primeiro a dar o nome. Aí as mulheres vieram para mim e falaram, pastor, o senhor vai receber esse homem na igreja? Eu falei, minha filha, quem sou eu para negar? Não posso negar. Você viu eu perguntar para ele várias vezes, e ele foi o primeiro a responder e insistir que queria dar profissão de fé. Eu não posso rejeitar ninguém. Mas ele tem uma vida assim. Eu falei, e quantos Jesus recebeu, minha filha, que tinha vida pior do que Taidão? Eu não posso fazer diferente. Não vamos ter preconceito. Vamos receber o homem, vamos trabalhar na vida dele e orar por ele. Para convencer essas mulheres deu um trabalho danado. Mas convenceu. E aí, então, nós o recebemos. E eu sempre ia à fazenda dele e ele vinha para a igreja. Quando ele ficou sem carro, eu ia buscá-lo na fazenda, ele, a mulher e o filho. Pior coisa que eu fiz. Tem uma coisa que o senhor contou para mim uma vez, não está aqui no
Não está aqui Não no... está no script? Não está no livro. Não está no livro, simplesmente, pastor. Mas uma coisa que o senhor contou para mim. Ô, família bonita, né? Linda, linda. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o senhor contou para mim que uma vez, aí já em Brasília, a gente vai falar ainda da Igreja Presbiteriana de Brasília, mas já em Brasília o senhor é muito dedicado à igreja, dedicado, e aí a dona Clara lhe chamou no canto. O que foi que ela disse? Foi em Taguatinga, Taguatinga. na primeira igreja de Taguatinga. Eu estava visitando, pastoreando, construindo, comprando tudo. A construção ficou toda sobre os meus ombros, porque todo mundo abriu mão. Nessa hora, sem dinheiro, sem nada, e em vez do pessoal se juntar para ajudar, não queria botar a mão no fogo. E eu, então, levei o negócio a sério, né? Então era de dia e de noite, de dia e de noite. Mas houve dia em que nós estávamos na sala e um chiado de papel por baixo da porta era um envelope com dinheiro. Você lembra disso, Aline? A Aline lembra disso. A minha sogra estava lá, a gente estava orando. E eu não dava mais atenção para a família, eu reconheço isso. Era igreja, era arranjar dinheiro para pagar folha de pagamento, para comprar material, não sei o quê, corre daqui. E os presbíteros, todos, de certa forma, tinham suas responsabilidades, ninguém quis assumir. E eu fiquei sozinho. Aí era de dia e de noite, né? E a Clara virou para mim e disse, daí você vai perder sua família. Eu, como é que é, Clara? Você vai perder suas filhas, elas já não te cumprimentam mais, elas vão para a escola e voltam e você não está aqui, você não dá atenção para elas, não sei o quê. Falei, meu pai do céu. Falei, Clara, você não entende o que estou passando aí? Você é mais primeira família, né, Adail? Ela sempre foi brava, né? Mas nisso ela tinha toda a razão, né? Tem toda a razão. É muito comum, pastor, o pastor ele se envolver mais com a igreja que a família? Pode acontecer, né? Pode acontecer, não sei assim de nenhum caso, mas o pastor que se apaixona pela igreja e que é perigoso ele deixar um pouco a família, né? No meu caso, eu deixei quase completamente. Aí, por causa disso, eu disse, você vai perder suas filhas. Isso me deu um susto tremendo. Aí eu inventei um dia para sair com ela, segunda-feira, né, Aline? A gente ia para a Casa da Banha. E o dinheiro era curtinho, né? Porque nunca sobrava. Água mineral era outro também. Coisas mais baratas a gente ia, tomava um caldo de cana. E aí voltou às boas, aí a meninada ficou de bem comigo de novo, a Clara ficou de bem comigo de novo, e tudo correu maravilhosamente Dona bem. Clara sempre foi muito sábia, né? Ah, muito, muito. Ela me ajudou muito, eu não posso reclamar dela, me ajudou sempre muito. Muita autoridade, muito respeito da igreja, né, Aline? Muito, muito. As mulheres sempre admiraram muito, as mais novas sempre a consideraram como conselheira. As jovens, principalmente, os jovens, ela trabalhou com um grupo em Taguatinga, os 40 jovens, ela criou, como é o nome? Chamas da Verdade. Eu conheci. Ela que criou esses Chamas da Verdade até hoje. Deu 7 pastores, uma missionária, Eva, trabalho dela. Eu nunca tive envolvimento, eu ficava cuidando dos pequenos em casa e ela subia com esse povo pelas cidades vizinhas. E aí a gente chega num pedaço, pastor, que aí eu já começo a conhecer de perto, que é Igreja Presbiteriana de Brasília. De Brasília. Eu não estava nessa fase, mas o pastor Eudaldo, ele foi seu professor lá no 2 de julho. Professor de português lá no 2 de julho. E isso veio à tona, obviamente, quando o senhor trabalhou com ele. Ele era pastor da Igreja da Mangueira, na Bahia, e eu era da Igreja do Salvador, que no auditório do Colégio 2 de Julho funcionava. Mas a gente sempre ia lá para ouvi-lo, gostava dele muito como pregador, como orador, e nós íamos lá de vez em quando.
E o senhor acabou ficando no lugar do pastor Adaldo. Ele se jubilou. Sim, eu estava no meu último ano lá de eleição em Taguatinga e surgiu o convite para eu concorrer a uma eleição. Eu tinha muita reserva de concorrer com colegas. Eu nunca tinha concorrido e não era a favor de concorrer. E até hoje meu coração dói, né? Porque eles arranjaram um candidato lá. O candidato era meu amigo, era um homem, um fenômeno da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O Wilson. Como é o Wilson de quê, gente? Wilson. O Wilson. É o Wilson, ele vai saber quem é ele. Porque Jonatas Souza. Mas, pastor, eu não peguei muitas fotos, só peguei essas fotos da Igreja de Brasília por serem emblemáticas no início. Porque aí tem pessoas, por exemplo, Adilson, quem eu vi há alguns dias, e estão lá até hoje, como presbítero à frente da igreja. O Magno está ali atrás, se não me engano. Doutor Daci, que já faleceu. E a Igreja de Brasília eu fiquei maravilhado por ver a forma como eles estão tratando o senhor. O senhor já jubilado. Eu estou também agradecido a Deus, a maneira como não só o conselho, o pastor e os pastores, né? Principalmente o pastor titular, né? O reverendo Sayum. Leonardo Sayum, que é um cavalheiro. E desde que ele chegou na igreja, ele me trata como um príncipe. Eu fico impressionado e às vezes até constrangido da maneira como ele me trata, porque geralmente quando o pastor novo chega na igreja, ele tem um jeitão dele, segue lá e não dá muita bola para quem passou, né? Quantos anos na Igreja Presbiteriana de Brasília? Até hoje, 45 anos. 45 anos. Eu cheguei lá em 80. De 80 para 2000, Sim. 20, né? Mais 25, para quem sabe geografia, 45, né? Aproximadamente metade da sua vida, dedicada a uma igreja. Metade da minha vida. Metade da minha vida. Não sei se ele levou isso em conta, não é? Mas o fato é que ele sempre me tratou principescamente. Eu tenho dito isso de púlpito, né, Line? Sobre o tratamento do reverendo Leonardo. Eu tenho falado isso, tratamento comigo, com minha família toda, com essas meninas. Ele é apaixonado por essas meninas que trabalham lá, etc. E foi a Eline que trouxe para a igreja, de certa forma, o doutor Ricardo, que foi meu médico e que veio para a igreja também através do filho dele, que o acompanha no YouTube, né? Ah, sim. Nas mensagens à distância. Mas já que o senhor falou de YouTube, ainda não era YouTube. Mas na Igreja Presbiteriana de Brasília, de repente, a gente fez isso daqui. Meu querido telespectador, este programa Janela para a Vida tem o propósito de trazer ao seu coração uma mensagem de vida eterna, que possa trazer significado, segurança, paz e esperança no Senhor Jesus. Quero falar de um convite que Jesus fez há 2000 anos atrás e que ainda vale para hoje e para todos os tempos. Como é que era? De repente a gente está fazendo televisão. Eu estava dizendo para a Eline, que saudade que eu tenho daqueles tempos, Eline. Ao chegar aqui, eu estava falando, o João, aquela equipe toda, vocês cuidando da gente. E a gente fazia aquele programa com tanta alegria, com tanta espontaneidade. Às vezes, eu me perguntava sempre, quer fazer outra mensagem? Carlinhos fez isso comigo, lá quando era no rádio, né? E, não sei se na televisão. E eu tenho saudade disso aí. Hoje a gente é conhecido, às vezes, por isso aí, né? Mas interessante que os pastores não sabiam que eu, Eline, a gente não sabia nada. A gente estava aprendendo a fazer isso daí, pastor. A gente não entendia nada. Mas fizeram tão bem. Mas fizeram de coração. Milagres de Deus. Eu tenho saudade desse tempo, rapaz. Eu trabalhei muito nessa época, mas foi um tempo de fartura, sabe?
Uma pergunta, assim, olhando o coração de pastor, é difícil não se envaidecer? Porque É difícil não se envaidecer. Eu sempre pedi a Deus para me botar no meu lugar. No meu lugar de órfão, no meu lugar de servo. E as meninas sabem disso. Eu não gosto de elogios, nunca sei. Você me conheceu um pouco, né, João? Eu sempre lutei contra isso, porque é muito elogio da igreja, até hoje. Pastor, que mensagem maravilhosa. Eu procuro... não, porque hoje aparecer no YouTube é coisa comum. É coisa o comum, tempo mas inteiro. Antigamente não era fácil aparecer. Não, O senhor estava não. lá toda semana. E várias pessoas começaram a reconhecê-lo como um pastor da televisão, que antigamente só tinha o Caio Fábio, que aparecia na televisão. Um ou outro, Jim Suede, É americano. mesmo, é mesmo. Então, de repente, começa a aparecer o pastor Dail. Fizemos história juntos, João. Uma historinha. Que coisa boa, rapaz. Tenho saudade desse tempo, viu? Mas, pastor, nesses 40 anos de igreja presbiteriana de Brasília, assim, qual o legado que o senhor reconhece que o senhor deixou e que mais o senhor sente gratidão a Deus? Talvez amor de uns pelos outros, porque eu sempre propugnei pelo amor em todas as coisas que a gente fizesse, tanto nas mensagens, como no trato com os irmãos, como no atendimento pastoral, como nas visitas a enfermos, nas visitas pastorais às residências. Eu sempre procurei levar o amor que Jesus derramou no meu coração, porque eu sou fruto do amor de Deus. Eu era para ser nada, João. Eu era para ser nada. Se fosse uma coisa só do mundo, só da lógica, só da razão. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Fez de mim um pastor, que era um órfão lá jogado num canto que podia desaparecer na fumaça do tempo, né? Mas Deus, quando Deus me fez pastor e eu me senti amado por Ele, eu achei que eu tinha a obrigação de espalhar esse amor. E quando na igreja eu procurei criar aqueles ministérios, o objetivo era esse, fazer de cada líder uma espécie de pastor, que levasse aos outros aquele sentimento que estava no meu coração. Igreja Presbiteriana de Brasília, até hoje, uma família de amor. Que cresce muito. Até hoje canta lá, né? Ainda canta hoje? Gente, é a minha música mais executada. Maravilhosa. Mas você é um grande poeta. Não, menos. Pastor, de repente, do nada, na Igreja Presbiteriana de Brasília, o senhor falando desse amor, e eu vi de perto que isso é verdade, eu sou testemunho de que isso é verdade. Incrível, já tem mais de 10 anos que eu passei a frequentar outra igreja. Hoje estou lá com o Mateus. A igreja do seu filho. A igreja do meu filho. Que foi minha ovelha. É reverendo meu filho. Reverendo seu filho, que foi minha ovelha, Sim, com muita honra. Sim. Porque ele e o Lucas pegavam as palavras que naquele tempo eles eram criança ainda, adolescentes, e vocês me contaram que eles anotavam tudo e ia chegar em casa. Pegava as palavras difíceis e ficava comparando no dicionário. Que coisa. Você teve sempre um vocabulário muito rico. E não era que eu rebuscava, não. É porque eu fui aluno de Basílio, fui aluno de Eudaldo, entendeu? Eu tive grandes professores, fui aluno de João Dias de Araújo, de Otton Dourado no seminário, grandes pregadores. Então eles passaram para mim essa veia e esse desejo de falar. Eu acho que até respeito pelas pessoas, você falar num bom português, numa boa linguagem. Então, se Deus me deu o dom, o preparo para isso, então eu procuro fazer. Claro. E você sabe que eu preguei aí para as autoridades aqui em Brasília, né? Então eu tinha que chegar lá e caprichar, né? Sim. E procurava fazer o melhor possível. Claro. E por isso era sempre convidado. Mas foi o reverendo Eudaldo que me projetou.
Porque ele ia, depois ele não foi mais, disse, vai meu filho. Aí me pegaram, né? Tá certo. Mas, pastor, eu lembro como se fosse hoje, na igreja, de repente, um alvoroço. O alvoroço é, olha, nós sabemos a história. Um dia o pastor dele foi adotado por Dona Rosa. Depois ele foi adotado, pelo menos no coração, pelo Dr. Graves. E agora, o pastor dele, acho que tinha mais de 50 anos de idade. O senhor adota um menino. João Marcos. Eu estava na sua casa um dia desse, quando a gente estava gravando eu fui lá para gravar as leituras de Salmo que o senhor faz, e eu vi uma coisa que eu saí de lá, pastor, tão tocado naquele dia. Quando toca o telefone, aí a dona Clara, Adail, é para você agora. Ela falando, eu não sabia quem ela está falando. E ela rindo, Adail, é para você. João Marcos, numa praia, querendo falar para o senhor de como era a praia. Não é um menino. Eu estou falando de um homem hoje já casado, mas com carinho. Eu falei, gente, que coisa linda, que coisa linda. E ele sempre contou para mim. Eu gosto muito do João, ele é flamenguista que nem eu, e a gente sempre falou. E eu torço pelo Flamengo por causa dele. O senhor mudou? Não, o senhor é muito bom. Não mudei nada. O Vascaíno não mudou, já era. Não, já era. Mudou, está gravado. Põe o corte aí, a reverenda daí é flamenguista. Yes! Valeu, João, meu chegado. Está despolarando. Você ouviu, Lili? Eu vi, está gravado. Eu vou cortar o resto, é só isso. Eu torço pelo Flamengo por causa do meu filho, que chorou muitas vezes. E eu tinha que chorar junto com ele. Chegou alguém aí. Entra aí, bem. Entra, Ranúzia. Não, vem cá. Mas, pastor... Você aqui vai longe, minha santa. Mas, pastor, nessa relação com o João Marcos, a gente vê hoje muitos casais querendo adotar, não querendo, às vezes não pode ter filho, ou às vezes não quer ter filho. Ou não quer ter filho. E às vezes adotando cachorro, adotando bebê de plástico. O que o senhor acha disso, pastor? O senhor tinha que idade quando resolveu adotar o João Marcos? Eu tinha que idade ou ele? O senhor? 57 anos. Ele tem 36? Como é que é adotar um menino aos 57 anos de idade? Um filho, né? Rapaz, eu não sei nem explicar. Eu não sei nem explicar. Eu tinha vontade de adotar um menino, porque eu fui adotado. Uhum. E a Clara embarcou nessa, né? Porque nós tínhamos 5 filhas, muito queridas, mas eu achava que eu tinha uma dívida de gratidão para com um menino que fosse órfão, coisa que o valha. Por causa da minha história, né, João? Uhum. Por causa da minha história. Então, quando ele chegou, até as meninas se apaixonaram, né, Aline? Já tinha o nome. João. Uhum. João Marcos. Então, veja bem, querido, eu tinha vontade realmente de ter um filho, mas as meninas chegaram e preencheram. Mas a história da gratidão que gera amor a favor de outro funcionou. Uhum. E a gente falando com a Dilma sobre isso, a Dilma comprou a causa, né? E não sossegou até arranjar esse menino para nós. Uhum. Quando ela falou, tem um menino para vocês. Aí não tinha mais nem como rejeitar, porque isso já estava decantado, cantado em prosa e verso, que a gente não tinha nem como fugir, né, Lila? As meninas também queriam. Uhum. Resultado. Vou fazer uma pergunta para o senhor, porque aí pode ser impressão minha. Eu sempre achei, olhando uma foto sua quando criança, e ele, eu sempre achei o senhor parecido com ele. É parecido. Isso me complica um pouco, mas mas a diferença a diferença é enorme. A diferença é de 57 anos. Mas é um mistério, não, pastor? Moleque bonito esse aqui, né? Esse aqui é órfão, é? Esse sou eu, é? É o senhor. Não é João Marco, não? Não, é o senhor.
O João Marcos está aqui, João Marcos ué. tá lá. O João Marcos está aqui. Tem uma foto dele lá, parecido com esse aqui, lá em casa. Eu sempre achei muito parecido. E no temperamento também, que ele é um menino muito manso. Manso. Embora policial hoje. João Marcos me impressiona, me impressiona. João, o caráter de João Marcos, o amor do João Marcos pelas pessoas, para nós, por nós. Chega a cadeira mais pertinho, pastor. Só a cadeira. Eu- Não, pode chegar a cadeira. O senhor ficar- Eu e a Clara, ele trata a gente com carinho, né, Lina? Todo dia ele chega lá em casa, enquanto ele não vai lá na cama, a Clara pode estar acordada, dormindo. Se ele não vai, entra no quarto, não vê a Clara. Se estiver dormindo, ele sai devagarinho. Mas se ela estiver acordada, ele chega lá, dá um beijo. E a menina assumiu o mesmo amor, a esposa dele. É pequenininha, mas aquilo tem um amor. Toda Paloma, todo dia que ela sai de casa, ela fala: papai, mamãe, qualquer coisa, telefona para a gente. Nós estamos aqui do lado, todo dia. E a gente já precisou, e não foi por a prova, foi porque precisou mesmo, mas na mesma hora eles estavam lá. Um dia me deu uma comichão no corpo, uma espécie de alergia, não sei se eu tinha comido alguma coisa, não sei. Você lembra disso, né, Lino? E eles correram lá em casa com um remédio que ele tinha tomado para a mesma coisa. Me deu um comprimido e passou. E eu não sabia como me coçar aqui nas costas. É uma alergia tremenda. Então, uma vez ele estava correndo na polícia, num concurso, né? Num concurso junto com um amigo dele, que eu não sei quem era, não sei nem se era amigo ou se era só colega lá. E era disputa para quem chegasse em primeiro lugar. O menino caiu, tropeçou, caiu, cansado, e ele ficou cuidando do cara. E deixou de correr. Ele corria tanto que chegou em segundo lugar, era para chegar em primeiro. Aí passou no concurso. Passou no concurso. Esse é o João, filho do pastor Dail. Rapaz, Pastor, mas quando eu olho assim, fazendo. impressionante. A história se repete, não? São seus pais. Dr. Graves. Já idosos. Né? E Deus permitiu que o senhor fizesse essa foto. Eu achei essa foto tão linda. Essa O João Marcos família, fazendo careta. essa família, rapaz. E essa família cresceu. Gente, eu quando vi essa foto. E agora a Clarinha casou. Você vê, né? Que coisa, rapaz, que família maravilhosa. Pastor, a gente. O senhor contou que. Quer dizer, o senhor fala no seu livro que quando criança, nessa idade, o senhor já trabalhava. Eu já ia colher, pegar água. Ajudava lá. colher. Eu ia, no começo eu ia de companhia com o Redondo, o jumento. Não são dois, não, são 4 carotes desse aí. Que a gente pegava água para encher os tonéis, porque elas lavavam roupa em casa, para cozinhar, para tudo. Tudo. Tinha uns tonéis lá que tinham que estar sempre cheios. Isso aqui eu estava só para efeito de foto, parece, né? Catando esse arroz aí, porque eu Mas no final da vida da Dona Rosa, o senhor se encontrou com ela. encontrei com ela. Eu fui lá, eu soube que ela estava doente, peguei um teco-teco aqui, que aterrissou 3 vezes, problema de pane, deu pane 3 vezes. Infelizmente tinha um campo de futebol ou a pista para aterrissar, né? Daqui até... foi até Lapa, o cara ia para Lapa, parece. Eu ainda tive que pegar um barco a motor para Santa Maria. Foi como eu cheguei lá. Mas ela estava doente na cama já há vários dias
e quem estava cuidando dela é um colega meu, do Colégio 2 de Julho, Aziel, que nós íamos fazer vestibular juntos. E ele foi médico, tinha uma clínica em Santa Maria e estava cuidando de Dona Rosa. E o que vocês conversaram nesse episódio? Deu para conversar? Com Dona Rosa? Sim. Deu. Eu cheguei lá e a abracei para fazer uma oração. E ela me abraçou e me segurou. E eu fiquei assim, durante uma meia hora ou mais. Eu já estava duro. Eu fazia um movimento assim, ela me segurava, né? Aí eu comecei a consolá-la. Falei, Dona Rosa, que bom que Deus está cuidando da senhora. A senhora já está com 90 anos e a senhora está aqui bem cuidada pelo doutor Aziel Borges, que foi meu colega. Como Deus providencia tudo. E eu tentando ir consolando, confortando. Aí eu disse, a senhora já cumpriu a sua missão, para ver o que ela falava, né? A senhora cumpriu a sua missão, ela está aqui sendo bem cuidada, etc. A gente só tem que agradecer a Deus, né, Dona Rosa? Ela virou para mim e disse, meu filho, mas se depender de mim, eu não quero ficar aqui nessa cama, não. Eu quero levantar daqui e continuar o meu trabalho. Aí eu me conduí dela e falei, percebi que ela estava ruinzinha. Falei, mas Dona Rosa, a senhora cumpriu uma missão tão maravilhosa durante tantos anos. Ela falou, se Deus me levar, eu não tenho o que falar, porque ele resolveu levar. Mas se ele me perguntar, eu vou dizer que eu não quero ir agora. Ainda tenho muita coisa para fazer, meu filho. Aquelas crianças estão todas lá naquele bairro, sem ninguém para cuidar deles. Eu falei, a senhora não tem umas professoras que cuidam? Não, meu filho, mas não cuidam do jeito que eu cuido. Eu quero estar lá com eles, não sei o quê. E eu tentei de toda forma. Dona Rosa, chega um momento que a gente cumpre a missão. Mesmo que a senhora saia daqui com vida, e Deus, tudo isso está nas mãos de Deus, a senhora não precisa mais se dar esse trabalho. Eu com medo dela voltar a trabalhar e adoecer de novo, né? Ela, não, meu filho, enquanto Deus me der vida, eu quero cuidar daqueles meninos que estão lá, todos abandonados, não sei o quê, essa é a missão que Deus me deu, não sei o quê. Aí, rapaz, era choro para lá, choro para cá, e ela me segurando e eu já estava duro, com o pescoço duro, né? E a nossa história terminou assim, eu fazendo a oração com ela, e ela não se convenceu, e eu fui-me embora no outro dia, que eu tinha a igreja para cuidar, né? E daí 3 dias ela faleceu. E eu não pude mais voltar lá. Claro. Porque... Pastor, a primeira frase do seu livro, escrito pelo senhor, é: eu jamais poderia entender os desígnios de Deus, seus mistérios e seus milagres. Mas, como a gente... se eu pudesse tentar sintetizar, como o senhor vê toda essa trajetória da vida de Deus na sua vida? Porque para mim é muito cômodo dizer assim, olha, eu fui fruto, assim, fruto, não é a melhor expressão, mas eu fui beneficiado de todo esse sofrimento que o pastor David passou. Porque hoje eu convivi com um pastor dócil, manso, que quando eu chegava lá nervoso, com as crises, com as coisas de casa, o senhor, calma, João, sua voz, calma, João. O senhor fazia isso comigo e com tantos irmãos da igreja. Mas o senhor teve que, como Jesus, teve que padecer. Teve que catar lenha na beira do rio, andar 3 quilômetros a pé para pegar água, andar 150 quilômetros a pé para ir numa convenção teológica. Mas o senhor transformou todo esse mal em bem com a vida. Quer dizer, essa pergunta era para o senhor, não é para eu estar falando, é porque é assim que eu penso, desculpa. Eu sobrevivi, né? Sobrevivi a tudo isso. E sobreviver a tudo isso é um milagre. É por isso que eu comecei essa história dizendo exatamente isso. Não fora
a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui conversando. Não for o amor de Deus na minha vida e providências miraculosas, eu não estaria aqui. Deus me pôs na companhia dessa mulher para ser filho dela exatamente por isso. E olha, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu saía de férias, ia para os lugares como órfão. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, esse menino, ele tem jeito de filho de gente rica. De gente rica. Diziam isso e eu ouvia. E, no entanto, eu estava no orfanato, né? E isso não me subia a cabeça porque não tinha nem como subir, né? Não tinha, eu nem conseguia trabalhar tudo isso na minha cabeça, não. Mas eu ouvia várias vezes. Então, não sei se era uma projeção para o futuro, não sei se era o berço em que eu nasci, não é? Minha mãe, meu pai era português, minha mãe era filha de quem, minha filha? Minha mãe, meu pai era da Espanha, tinha esquecido. Então, gente que veio de lá, né, rapaz? A semente, né? Mas talvez seja muito mais por aquilo que está por trás, nem tanto pela aparência. Não sei. É porque é tão evidente, eu que, como biógrafo da sua vida, há tantos anos que a gente está junto, estou sempre tentando de alguma maneira contar a sua história, é tão evidente a mão de Deus por trás da sua vida, pastor. Só isso explica. Só isso explica. Uma vez um rapaz falou num programa de televisão, falou assim, olha, esse daí Deus fez e pegou a fórmula e jogou fora. Eu fiquei com isso na cabeça. Foi você? Não, um rapaz falou isso para mim. Esse pastor daí... Sobre você, né? Não, sobre o senhor. Sobre mim? Sobre mim, eu jamais falaria uma coisa dessa. Falaria assim, esse daí Deus tinha que ter jogado fora. Não, mas falou sobre o senhor. Porque... Essa pessoa tem juízo? Tem juízo. Não, porque essa sua mansidão, essa sua firmeza de caráter, ela não é uma coisa que se faz com intenção, como é hoje na internet, que você mostra aquilo que você não é. Você, naturalmente, foi assim. Pastor, eu queria botar o senhor no fogo, que é a última coisa que eu quero pedir, quero pensá-lo mais. Eu queria que o senhor lesse esse poema que o senhor escreveu, por ocasião do seu jubileu ministerial. Você pode ler ele para a gente? Leio, com prazer, rapaz. Isso aqui foi feito com alma, viu? E gratidão no coração. Posso? Pode. Poema de Adail Sandoval, por ocasião do seu jubileu ministerial. Ah, Senhor, quantos anos de feliz convivência com esse povo que tanto sabe amar. Lutas, provas, tristezas, alegrias, que juntos aprendemos a partilhar. Não fora graça, misericórdia e perdão do Pai Celeste que aos seus nunca abandona, bem mais sofrida seria a missão nessa marcha de fé, sagrada maratona. Obrigado, Senhor, pela vocação, pelas igrejas pastoreadas ao longo do caminho, por tantas bênçãos, por tua fidelidade, pelo providente e constante cuidado e imenso paternal carinho. Obrigado, Senhor, pela esposa amada e linda família que me deste, apoio constante na jornada, preciosa herança do Pai Celeste. Aos pastores, fiéis companheiros de estrada, meu coração sempre agradecido. Paciência, compreensão jamais faltaram, nem na provação faltou o ombro amigo. Aos presbíteros que comigo caminharam, solidários na dor e na aflição, também nas alegrias e vitórias, meu abraço amigo, minha gratidão.
aos diáconos, ministros da misericórdia, reconhecidos por tão grata missão, perseverem firmes, amigos solidários, no sofrimento dos que vivem solitários. Aos líderes todos e a todos os irmãos que sempre me dedicaram tanto amor, rogo ao Pai Celeste que os abençoe, que lhes dispense o seu grande favor. Às senhoras da Igreja, irmãs queridas, bondosas, compreensivas e sempre amigas, servas fiéis do Cristo amado, pela dedicação, meu muito obrigado. Aos jovens, adolescentes e pequeninos, força e esperança da Igreja do Senhor, levarei no peito a lembrança terna de pai, avô, bisavô e pastor. Aos missionários e cooperadores, aos funcionários fiéis trabalhadores, pelo serviço eficiente e consagrado, seja a bênção do Senhor sempre ao seu lado. Quero a todos e a cada um pedir perdão pelas faltas, por certo, cometidas. Não foram poucas, e nisso estou bem certo, por comissão ou omissão irrefletidas. Confiando, porém, no amor de Cristo, que cobre toda transgressão, assim prossigo pelo caminho, com meus amados no coração. E hoje, ao celebrarmos 60 anos de ministério dedicado ao Senhor, meu coração pulsa de grande alegria. Somente a graça divinal me alcançaria para a vocação de servo e de pastor. Muito bom. Pastor, obrigado. Obrigado. Puxa eu, vida. rapaz. Você teve essa ideia de ler Puxa esse vida. poema que eu escrevi há tanto tempo, tinha esquecido dele. Muito bom, muito bom. Pastor Deu, muitíssimo obrigado por ter vindo. Oh, querido. Para mim é sempre um privilégio tê-lo por perto. Se eu não preenchi todas as linhas, me perdoe, querido, porque a gente tem muitas falhas, né? E eu sei que um trabalho como você faz é alguma coisa que requer não somente presteza, mas também eficiência, capacitação. Não, a gente procura fazer o melhor possível que o Senhor merece. O Senhor, meu amigo pastor Dail, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Meu querido João, você é um dos meus melhores amigos. Você é uma pessoa por quem eu tenho grande admiração, cuidado, carinho fraternal. Você me fez muito bem enquanto foi minha ovelha na Igreja Presbiteriana de Brasília. Mas eu estou muito feliz agora, você como ovelha do seu próprio filho, não é? Minha querida ovelha, por tantos anos, o Mateus, que está imitando o Mateus da Bíblia, pregando a palavra de Deus. Me dê um grande abraço nele, no Lucas e toda a sua família querida. Mas, pastor, a razão de eu ter feito isso é porque o senhor me colocou como amigo e eu sempre coloquei. É difícil para mim colocá-lo como amigo, porque eu vejo como pastor isso é um nível acima. Nós somos amigos. Meu amigo. E amigo que não conta, que não diz umas verdades para os outros, não é amigo. Exatamente. E eu falei, não, eu quero falar para o pastor dele porque eu quero dizer umas verdades para esse homem. Pode Então dizer. eu vou aproveitar para dizer umas verdades. E, de certa maneira, o senhor já sintetizou essas verdades. Muitas vezes, não foram poucas, eu procurei, e dizendo, pastor, eu estou aflito com isso, com aquilo. O senhor simplesmente orava por mim. E hoje, dia dos namorados, continuo casado. Amém. As crises passaram. Amém. Um filho, tem uma hora que ele pregando, eu falo assim, gente, parece o pastor Dail. Principalmente nos momentos que eu vejo ele mais calmo. Quando eu vejo temperança, eu falo, isso não é do pai dele, é do pastor que pastoreou ele.
É do Pai do Céu que deu para ele. Por meio do pastor que ele teve na Igreja Presbiteriana de Brasília. Oh, eu não querido. tenho dúvida alguma disso. Então, se eu posso dizer alguma verdade para o meu amigo Adail, é dizer, pastor, eu fiz essa pergunta lá atrás, se em algum momento o senhor pensou em desistir. O senhor me respondeu que não, só foi aquele momento que queria cuidar da família. Foi. Mas se em algum momento o senhor pensou ou questionou se valeu a pena, eu quero que o senhor lembre de mim, para reconhecer que valeu a pena. Amém. Então, muito obrigado. Para mim, esse podcast é muito mais do que um programa. É uma forma de agradecer e dizer, pastor, obrigado. Ô, João, sua palavra me conforta muito, muito, porque já nessa idade, fazendo 89 e quase 90 daqui a pouco, quando a gente ouve isso, a gente conclui que valeu a pena. E valeu mesmo. Valeu a pena pastorear irmãos como você, que me traz um troco preciosíssimo, uma alegria de concluir que realmente valeu a pena. Louvado seja Deus. Tá bom. Queridos, é isso. Eu não tinha dúvida que seria nada diferente disso. Normalmente eu pergunto aos meus entrevistados se ele tem mídia social, coisa assim. Pastor Adail não tem, mas você pode acompanhá-lo toda semana, um salmo toda semana, lido por ele. E eu não abro mão que seja ele, com essa voz mansa, com essa voz suave, essa voz poderosa. E eu sou testemunha, quando ele lê o salmo e eu gravo, eu vejo como ele se emociona, como ele lê aquilo de coração. Então isso faz toda a diferença, porque a gente não está aqui para falar nós mesmos. A gente quer fazer Jesus conhecido. Essa é uma sede que o pastor Adail tem, que eu tenho. Então louvado seja Deus. Então muito obrigado por ter ficado conosco, nossa, tanto tempo. Espero que tenha feito bem para a sua alma, tão bem quanto fez para a minha. E se Deus permitir, daqui a 15 dias estamos de volta com mais um entrevistado. Até lá.